A minha cunhada nunca gostou do meu pai e agora ela tá brigando com a gente por conta da herança dele. O meu pai, ele era um ser incrível. Não é porque ele faleceu, não. Onde meu pai tava, ninguém chorava, ninguém ficava sério. Ele era muito brincalhão. E a mulher do meu irmão, ela não gostava dele justamente por conta disso. Eu lembro que, porque assim, quando eles casaram, eles foram morar na casa dos meus pais, que na época também ainda era a minha casa e a casa da minha irmã, que a gente era solteira ainda na época. E aí, antes deles mudar pra lá, o meu irmão chegou no meu pai e falou assim: pai, a fulana vindo morar aqui, evita tanto essas brincadeiras do senhor, essas gracinhas, porque ela é assim mais na dela, ela não gosta muito. Gente, eu lembro como se fosse hoje. Meu pai tava vestido uma camisa que ele gostava, laranja, gola polo, sabe, com a gola preta. Meu pai virou pra ele e riu e falou assim: aqui em casa não tem isso não, aqui em casa ela vai aprender a gostar de brincar. Eu e a minha mãe, a gente ainda repreendeu meu pai, falou assim: não, né, dá uma segurada e tal, pelo menos no começo, não força tanta situação. Só que meu pai não tinha isso, gente, meu pai não tinha cara estranha pra ele. E aí eles casaram, mudaram pra nossa casa e ela sempre assim, carrasca, sabe, carrancuda, de cara amarrada, principalmente pro meu pai. O meu pai tinha uma brincadeira que era com qualquer pessoa. Que quando a gente tava assim no fogão, na pia, que tava de costa, ele chegava bem devagar e dava meio que um bote assim na panturrilha e fazia tipo, sabe, pra pessoa assustar. E aí um dia ele pegou e fez isso com ela. Ele nunca tinha feito. Essa mulher deu um chilique tão grande. Essa mulher gritou tanto que todo mundo na casa correu pra ver. Do tanto que essa mulher gritou e chorou e fez escândalo. O meu pai ficou tão sem graça. E assim, a gente só não falou nada pra ela, porque no dia ela não falou nada com meu pai. A única coisa que ela fez foi gritar, sabe? Foi fazer um tremendo escândalo. Porque depois, quando ela, tipo, pegava pesado com o meu pai, é claro que eu rebatia, minha mãe rebatia, minha irmã rebatia. Só o meu irmão que, tipo, ficava meio que em cima no muro. E ao decorrer dos anos, foi sempre desse jeito, sabe? Depois dessa brincadeira, eu acho que ela meio que pegou isso de desculpa, aí que ela não falava muito com o meu pai mesmo. E ela ainda falava assim pra minha mãe: ai, eu não sei como é que a senhora dá conta. O seu Zé é menino demais. O seu Zé não leva nada a sério, sabe? Parece que ela queria ainda colocar a minha mãe contra o meu pai e a minha mãe só ficava, tipo, disfarçando dela. E aí nasceu o primeiro filho deles. E o meu pai ficou super feliz. Primeiro neto, primeiro sobrinho, primeira criança da casa. No dia que ela chegou do hospital, meu pai foi todo feliz, né? Conheceu o neto e pegou o neném no colo. E nisso que ele pegou meu sobrinho no colo, ela pegou e falou assim: ai, que cheiro ruim, seu Zé. Vai fazer mal pro menino. Como se meu pai tivesse fedendo. Aí eu peguei e falei assim pra ela: você não gosta das brincadeiras do meu pai, mas você provoca, né? Ela deu uma risada pra dizer que tava brincando, mas tipo, era por pura implicância, gente. Ela fazia isso sempre. O meu pai, a vida inteira, ele trabalhou muito. O meu pai trabalhava de carteira assinada numa cerâmica. Tinha muitos anos que ele trabalhava lá. E, além disso, ele ainda trabalhava fazendo, assim, reparo na casa das pessoas. Se precisasse trocar um cano, um fio, alguma coisa estragada, tudo isso ele fazia na casa das pessoas. Meu pai trabalhava muito. Porque o sonho da vida do meu pai era comprar umas terrinhas para quando ele aposentasse, ele e a minha mãe mudassem para lá para poder descansar. Ele sempre falava isso, que ele trabalhava muito para poder conseguir uma terrinha para ele e a minha mãe conseguir descansar. Com muito serviço, gente, com muita luta, meu pai comprou as tão sonhadas terrinhas dele. E aí meu pai tinha conseguido encanar água, né, para onde ele queria fazer a casa. Meu pai já tinha conseguido colocar energia elétrica. Meu pai tinha conseguido levantar as paredes do barracão. Mas ele não conseguiu concluir porque veio Alzheimer. A gente descobriu que meu pai estava com Alzheimer. E foi tudo tão rápido que 4 anos que a gente descobriu a doença, o meu pai já não conhecia ninguém. O meu pai já não conseguia tomar banho sozinho. Até comida a gente estava tendo que colocar na boca do meu pai, sabe? É uma doença terrível. E a minha cunhada não tinha um pingo de paciência, porque
né, a pessoa que tem o Alzheimer em estado avançado, ele se torna uma criança. Você tem que ter paciência, mas ela não tinha, ela brigava com o meu pai, sabe? Inclusive, quando o meu pai estava doente, aí o meu irmão já não aceitava mais. Aí o meu irmão já chamava a atenção dela, né? Opa, meu pai tá doente, você tá maluca? No final de 2023, o meu pai faleceu. Quando foi no início do ano passado, a mulher estava infernizando, querendo que vendesse as terras do meu pai para poder dar a parte do meu irmão. E assim, eu, a minha mãe e a minha irmã, a gente não queria vender lá, né? Porque assim, aquilo era o sonho do meu pai. Então, o que a gente queria fazer? Os nossos planos é que juntasse todo mundo, terminasse de arrumar lá e lá se tornasse propriedade da família toda, né? Final de semana, quem quiser ir vai, quem quiser levar os amigos vai. Só que ela colocou na cabeça do meu irmão que se ele não exigisse a parte dele, eu, a minha irmã e a minha mãe ia passar a perna nele. A gente ia acabar pegando o que era direito dele, que com o tempo aquilo ia perder o valor e ele ia perder dinheiro. Gente, foi virando um inferno. Nisso, no meio dessa tribulação, que a gente não teve tempo nem de sofrer o luto do meu pai, a gente sentou e conversou. Aí eu, minha mãe e minha irmã, a gente tentou ver um jeito de comprar a parte do meu irmão, né? Sei lá, se a gente conseguisse que ele parcelasse em um ano pra gente ir pagando os poucos, as 3, talvez a gente conseguisse, até porque a maior parte é da minha mãe, né? Mas a mulher dele não aceitou. A mulher dele falou assim que queria o dinheiro reunido. Ou a gente pagava de uma vez, ou então era para vender para outra pessoa para dar o que era de direito dele. E aí, o meu irmão, de tanto ela fazer a cabeça dele, entrou na justiça, né? Isso que ainda no início do ano passado. E acabou de sair a sentença agora. Uma sentença que a gente já esperava. O juiz ordenou que a gente coloque as terras lá à venda para poder dar a parte do meu irmão. E dá tanta raiva, sabe? Dá tanta raiva saber que aquela mulher nunca gostou do meu pai, que aquela mulher várias vezes maltratou o meu pai, inclusive quando ele estava doente, e agora, por culpa dela, né? E pra ela, ainda por cima, a gente vai ter que vender as terrinhas que o meu pai conseguiu com tanta luta. Olha, é muito revoltante. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim, porque que herança sempre é uma coisa que dá confusão, né? Mas no caso, tipo, eu super concordo, né? A menina ter raiva, ter revolta, porque a cunhada nunca gostou do pai, maltratava o pai, inclusive quando o pai tava doente, e agora ficar essa loucura, né? Querendo que vende as terras pra dar a parte do irmão dela. Mas assim, cara, faltou o irmão dela também se posicionar, né? Ele quer... Ele não quer, ele tá fazendo isso só pra dar gosto pra ela, né? Qual que é a posição dele aí? Porque ele também tem uma culpa aí no cartório. Mas enfim, realmente é muito revoltante. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha, porque assim, cada vez a gente cresce mais. Se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá aí na sua tela. É por lá que eu recebo e eu conto a sua história, tá certo? É isso, beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos, tchau, fui!